Por que você acha que alguns empresários conseguem crescer e ter mais liberdade, enquanto outros acabam presos ao próprio negócio? Bom, por que que alguns empresários conseguem ser mais livres e outros não? A maioria não consegue por causa do ego, sabe? E por que por causa do ego? Porque ele acha que ninguém faz tão bem quanto ele. E aí ele não tem pessoas melhores do que ele porque ele acha que só ele sabe fazer bem. E as pessoas boas que trabalham com ele, elas acabam ficando piores muitas vezes. Por quê? Porque elas não conseguem inserir ali toda a sua capacidade, toda a sua criatividade. Por quê? Porque até para elas fica difícil. Porque tudo que elas fazem não é bom o suficiente. Então o empresário que ainda está preso nesse ego, o empresário que ainda não entendeu que tem gente muito melhor que ele para fazer coisas que ele não é tão bom assim para fazer, para sobrar tempo para ele fazer coisas que ele é bom. Ótimo, inclusive, esse é um dos grandes segredos da razão pela qual muitos crescem e muitos estão estagnados. A maioria começa com o sonho de ter mais tempo e flexibilidade. Mas no dia a dia, a realidade é diferente, certo? Muitos empresários começam com o sonho que vão trabalhar menos e vão ganhar mais. E aí no dia a dia são engolidos pela operação. No começo isso é normal, mas precisa ter prazo de validade. Então, o que você está fazendo para esse prazo de validade vencer? Porque no começo você vai trabalhar assim 10, 12, 14, 15 horas por dia, muitas vezes até tracionar o seu negócio. Mas por quanto tempo você vai viver assim? Você fez esse alinhamento com a sua família? Por 5 meses eu vou trabalhar absurdamente, mas para colher esses frutos depois? Muitos empresários se perdem no meio desse caminho, porque eles não conseguem sair mais dessa avalanche que eles se meteram. Quais são as principais dificuldades que esses empresários enfrentam no dia a dia e que, na sua opinião, os mantém presos no operacional? As principais dificuldades que mantêm empresários hoje no operacional é a má gestão das tarefas que fazem durante o dia. E com essa má gestão das tarefas, não tem um tempo para capacitação e treinamento das pessoas, muito menos para um processo seletivo decente, um processo seletivo rigoroso, um processo seletivo lento e eficaz. Então, quando eu não tenho tempo para tudo isso, quando a minha gestão das tarefas não passa no mínimo por uma agenda, eu sou engolido pelas circunstâncias diariamente, não sobra tempo para eu cuidar de pessoas. E quando não sobra tempo para eu cuidar de pessoas, eu não consigo preparar essas pessoas para assumir funções estratégicas na empresa. E com isso, vira uma bola de neve e eu não consigo sair da operação. E eu vou dar sempre a desculpa que eu não tenho tempo para capacitar pessoas e vou dar uma desculpa ainda pior, dizer que a mão de obra está péssima, que eu não consigo contratar gente, que as pessoas não estão a fim de trabalhar. Você vê muitos empresários achando que não podem delegar certas tarefas porque ninguém faria tão bem quanto eles? Muitos empresários não delegam porque têm o sentimento que ninguém faria melhor do que eles. E está tudo bem. É possível que você tenha chegado num nível de excelência, num nível de complexidade que seja difícil transmitir para outra pessoa. Mas se eu perguntar para você assim, quais são 10 características que o seu clone deveria ter para ele atender um cliente, para ele saber fazer isso da mesma forma que você sabe? Se você conseguir me responder essas 10 características, é sinal que essas 10 características podem se transformar numa apostila e elas podem se transformar num treinamento para você começar a preparar um 02 para você ir saindo cada vez mais do operacional para focar na estratégia do seu negócio. Então, se você sabe o que o 02 precisaria ter para ser tão competente quanto o 01 que é você, isso é extremamente possível de ser treinado. E uma pessoa pode se desenvolver a ponto de ficar ainda muito melhor do que você pode ter certeza disso. O que você diria para um empresário que sente que delegar significa perder o controle do próprio negócio? O empresário que sente que delegar significa perder o controle do próprio negócio, a primeira coisa que ele precisa fazer é buscar ajuda para entender se essa falta de confiança não vem de alguma coisa que aconteceu na vida dele lá no passado, de alguma situação onde ele foi enganado, de alguma situação onde ele delegou e as pessoas aproveitaram. Tem muito empresário hoje que está fazendo a empresa perecer, está fazendo a empresa estagnar,
por conta de problemas mal resolvidos na sua própria vida no passado. Quais são os benefícios práticos que um empresário ganha ao delegar e estruturar uma equipe que funciona de forma independente? Quais os benefícios que você ganha como empresário tendo uma equipe que funciona de forma independente? Bom, primeiro, que você vai ter tempo para fazer networking, você vai ter tempo para ir em treinamentos, você vai ter tempo para assistir palestras, você vai ter tempo para visitar clientes importantes, você vai ter tempo para chamar a sua equipe para uma conversa de feedback, uma conversa mais informal, você vai ter tempo para almoçar em casa muitas vezes, muitos dias, você vai ter tempo para tirar uma sexta-feira à tarde para ficar com seu filho, para ficar com a sua família. Você vai ter tempo para viajar e tirar uma semana sabendo que as coisas estão fluindo sem você estar por perto. Então, não é fácil, mas é possível. Eu consegui. Muitos mentorados já conseguiram. Eu tenho certeza que você também vai conseguir. Você já ajudou empresários a transformarem suas empresas em negócios que funcionam sem eles. Pode nos dar um exemplo prático? Eu já ajudei vários empresários a sair da operação. Já ajudei vários empresários a entenderem a importância de estar no estratégico. Mas você sabe como que tudo isso aconteceu? Isso aconteceu com uma decisão. Decisão de quem? Desses próprios empresários. E todos os dias eu vejo empresários que ainda não decidiram. Ele fala até que quer sair do operacional, mas ele não toma nenhuma atitude para isso acontecer. Se eu perguntar quantos livros você está lendo nesse momento, nenhum. Quantas palestras você assistiu nos últimos 6 meses, nenhuma. Quantos treinamentos você fez para o seu desenvolvimento pessoal e para depois poder capacitar a sua equipe, nenhum. Então, ele quer, mas na verdade ele não quer. E por que ele não quer? Necessidade absurda de ter o controle nas mãos. E como diria Flávio Augusto, estabilidade não existe. Chega uma hora que você perde sim o controle e tá tudo bem, porque tem pessoas competentes e melhores do que você fazendo algo que nem precisa hoje mais estar nas suas mãos. Para quem está ouvindo e se identificou com essas dificuldades, qual seria o próximo passo para conquistar essa liberdade empresarial? Para quem está me seguindo, para quem está vendo aqui, todas as dicas que eu tenho dado sobre a sua liberdade empresarial, qual o primeiro passo? O primeiro passo é a sua decisão. E o segundo passo é você colocar um prazo para você sair do operacional. E o terceiro passo é você fazer um organograma da sua empresa para os próximos 6, 12 meses, para você ver as funções hoje que dependem 100% de você e que serão as primeiras a serem resolvidas e a serem trocadas por pessoas melhores do que você. Então são esses 3 passos iniciais. Depois tem uma sequência de tarefas que você vai precisar fazer para isso continuar acontecendo e para essa liberdade ser conquistada aos poucos. Mas começa por aí, você já vai dar um grande passo. O que a sua mentoria oferece para quem quer transformar a empresa e ter mais liberdade? Tem outro ponto que ajuda um empresário, assim como me ajudou a ter mais liberdade, estar perto das pessoas certas. Estar perto de pessoas que já tinham essa liberdade. Estar perto de pessoas que eu questionava a todo momento. Como que você faz para ter tanto tempo disponível, para ter uma agenda, para ir em tantos eventos, para fazer tanto networking? E aí eu entendi a importância de ter uma pessoa perto, fazendo as perguntas, e uma pessoa que já passou por esse caminho que você pretende passar. Então é isso que a minha mentoria oferece. Uma visão 360 do seu negócio, para olharmos de ponta a ponta 12 dores que o empresário possui, para você partir rumo a essa liberdade que você merece. Com o resultado acontecendo, com pessoas engajadas, com o time fazendo o que precisa ser feito enquanto você foca no crescimento da sua empresa. Qual a sua mensagem final para quem quer essa transformação, mas ainda está hesitando? A minha mensagem para o empresário que quer sair da operação, mas está procrastinando em tomar as decisões para que isso aconteça, é entender de verdade se você quer sair da operação. E se você não quiser, tá tudo bem. Se for sua zona de potência, tá tudo bem. Se é o lugar que mais te faz feliz, tá tudo bem. Mas entenda que alguém vai ter que estar na estratégia no seu lugar. Senão você vai passar a vida inteira como um pagador de boletos.